pergunta que fazemos hoje é esta: por que é que os portugueses residentes fora da União Europeia precisam de um representante fiscal e não são abrangidos pela morada única digital? Mas vamos por partes. A figura do representante fiscal aplica-se aos residentes em países terceiros desde 2013. A morada única digital foi criada em 2017 e, como o próprio nome indica, permite a todas as pessoas, singulares ou coletivas, nacionais e estrangeiras, terem o direito a fidelizar um único endereço de correio eletrónico para toda a administração pública. Se é assim, então por que é que, na prática, os portugueses residentes fora da União Europeia continuam a ter de nomear um representante fiscal? Ora, a pergunta foi feita por um grupo de deputados do PS ao Governo, entre os quais o antigo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. Alegam os deputados que há nesta situação um tratamento diferenciado, particularmente penalizadores para os portugueses residentes no Reino Unido, que com a saída da União Europeia passaram a estar obrigados a nomear um representante fiscal. O Governo deu 6 meses aos portugueses no Reino Unido para nomearem esse representante fiscal, ou seja, o prazo termina a 1 de julho deste ano, mas numa nota enviada à RTP Internacional, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais admitiu vir a estender o prazo. Mais do que isso, o fim da obrigatoriedade do representante fiscal para os não residentes está também a ser estudado. Ora, este é o tema em debate no Decisão Nacional. Fique connosco. A falta de designação de representante fiscal, além de uma coima que pode variar entre os 75 e os 7.500 euros, deixa as pessoas sem possibilidade de reclamar, recorrer ou impugnar uma ordem fiscal, com consequências práticas desta decisão. Por exemplo, se esquecer de pagar o IMI, pode ser executado e a casa penhorada e vendida em asta pública sem ser notificado, porque não tem um representante fiscal. Ora, há quem não tenha ninguém em Portugal para nomear como representante fiscal e pagar a um advogado ou a um contabilista resulta num custo anual, às vezes de centenas de euros, a multiplicar por toda a família, porque até as crianças são obrigadas a ter este representante, mesmo que não tenham assuntos tributários a tratar. Relativamente à situação no Reino Unido, numa nota enviada à RTP Internacional, o Ministério das Finanças refere que está a proceder a uma monitorização entre os pedidos de representação fiscal e o universo potencial abrangido no Reino Unido. E, sendo necessário, poderá haver uma nova prorrogação para adequado cumprimento desta obrigação declarativa, a qual pode ser cumprida através do Portal das Finanças. Já vamos tentar perceber como é que funciona. Já quanto à extensão a todos os portugueses residentes no estrangeiro da morada única digital, nesta mesma nota enviada à RTP Internacional, o Ministério das Finanças adianta que o sistema de notificações eletrónicas está em fase de implementação, estando previsto que durante este ano estejam disponíveis as notificações relativas ao sistema de contraordenações e ao contencioso tributário. A fase seguinte será a integração das restantes notificações. Nessa altura, então, o sistema vai funcionar exclusivamente por via eletrónica e poderá dispensar a obrigação de designação do representante fiscal por parte dos contribuintes com nível português que residam no estrangeiro. Feitas estas explicações, para nos ajudarem a perceber o que se passa, temos connosco o Paulo Pisco, deputado do PS eleito pelo Círculo da Europa, Teresa Schnellbach, advogada, sócia da Servo e Associados, e em estúdio João Tunes, consultor da Ordem dos Contabilistas. Muito obrigada a todos pela vossa presença e eu começava por questionar o Paulo Pisco, até porque assinou realmente esse documento que foi enviado ao Governo a perguntar sobre esta matéria do representante fiscal. O prazo para a designação foi prorrogado até ao final do mês, mas, como referi, Paulo Pisco, o Ministério das Finanças está disponível para alargar este período. Do conhecimento que tem da comunidade portuguesa no Reino Unido, do processo, como está a decorrer neste momento, haverá necessidade de prorrogar este prazo ou não? Em primeiro lugar, cumprimentar a Rosário Lira e todos os participantes nesta discussão. Eu julgo que é mais prudente que esse prazo seja prorrogado e, eu, particularmente, fico satisfeito por o Governo ter reagido de uma forma tão flexível para que isso possa vir a acontecer, porque, na realidade, não obstante nós aqui no Parlamento, o meu colega Paulo Porto e eu, o meu colega Paulo Porto é eleito pelo Círculo de Fora da Europa, eu sou eleito pelo Círculo de Fora da Europa, mas esta questão ganhou uma acuidade muito maior agora com a situação no Reino Unido, dos portugueses residentes no Reino Unido, com a saída do Reino Unido da União Europeia e, de repente, não obstante ter havido um despacho de dezembro
do ano passado da Secretaria de Estado, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a referir que ia ser necessário haveria um período de transição para que os portugueses residentes no Reino Unido pudessem nomear o seu representante fiscal, dada a alteração das regras. Este assunto tomou uma maior acuidade e é importante que se refira que, no nosso entendimento, não existem nenhumas razões para haver um tratamento diferenciado, discriminatório mesmo, entre os cidadãos que fazem parte da União Europeia e do Espaço Económico Europeu e os que estão a viver, a residir em países terceiros. Se o sistema é válido para os residentes do nosso país, em Portugal, para os que estão no espaço da União Europeia e para o Espaço Económico Europeu, por que razão não será também válido para os outros? Esse é o passo seguinte que é preciso dar e que o Governo também já disse nesta nota enviada à RTP Internacional, que está a equacionar, mas enfim tem a ver com as notificações. Já voltamos ao Paulo Pisco. Teresa, perguntava-lhe efetivamente quem é que pode ser representante fiscal e como é que se faz esta nomeação do representante fiscal. Boa tarde, Rosário e restantes participantes. Na prática, qualquer pessoa residente em Portugal, e esse é aqui o ponto essencial, pode ser nomeado representante fiscal, seja uma pessoa singular, seja uma pessoa coletiva. Portanto, um imigrante alguém que decide emigrar de Portugal pode nomear um membro da família ou pode até nomear uma empresa que existe em Portugal e com a qual algum motivo possa ter uma relação. O processo de nomeação pode ser um pouco burocrático. Sendo um cidadão português, desde logo o passo inerente à nomeação do representante fiscal é desde logo alterar a morada de Portugal para o estrangeiro, seja para o Reino Unido, seja para fora da Europa, para onde a pessoa transferiu a sua residência. Mas Teresa, deixe-me perguntar-lhe o seguinte: quem tem um cartão de cidadão quem tem cartão de cidadão tem que ter esse representante fiscal, é isso? Exatamente, ou seja, um cidadão português com cartão de cidadão deve dirigir-se ao Instituto de Registro e Notariado e pedir para atualizar a sua morada de Portugal para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para onde altera a sua residência e, ato contínuo, nomear um representante fiscal. Sendo certo que, e aqui deixo esta tónica, que esta nomeação é de facto um processo burocrático como outros que nós conhecemos, porque não implica simplesmente a pessoa chegar lá e dizer eu nomeio a pessoa A ou a pessoa B. É preciso que essa pessoa, que está a ser indicada como representante, aceite expressamente essa nomeação também, não é? Portanto, no fundo, também para a autoridade tributária ter aqui uma confiança que há ali uma relação entre ambas as partes e que não há aqui uma nomeação que está a ser feita de forma ad hoc. O aceitar expressamente reflete-se num documento que essa pessoa tem que produzir também, é isso? Exatamente. O representante fiscal terá que assinar uma declaração confirmando que aceitou expressamente essa nomeação, porque daí decorrem da nomeação como representante fiscal, decorrem consequências para essa pessoa e responsabilidades que convém que o representante esteja perfeitamente ciente de quais são. Relativamente à questão do NIF, não é? Na verdade, mesmo que a pessoa não tenha nenhum assunto a tratar com a autoridade tributária, tem na mesma de ter este representante fiscal, é isso? Está a tocar num ponto muito importante. De facto, referiu há bocado, se tem número de identificação fiscal português, em bom rigor, a partir do momento em que o Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia, devem, será através de uma declaração de alterações, nomear uma pessoa como representante fiscal. Mas esta questão é interessante porque não se aplica só aos imigrantes portugueses no Reino Unido. Se houver um empresário em nome individual que esteja a explorar, por exemplo, um turismo britânico, a partir da saída do Reino Unido da União Europeia, esse empresário também vai ter que nomear uma pessoa representante fiscal. Pergunta-me, se não tiver nenhum facto tributário em território nacional, mas se tiver cá um NIF português, que é o que acontece com todos os imigrantes portugueses, vai ter que nomear. Mas também se aplica a cidadãos britânicos que tenham cá factos tributários. A sua casa, por exemplo, uma casa, um negócio, um comércio, e também a pessoas coletivas, a sucursais de empresas inglesas, etc, etc. Portanto, isso significa, como eu dizia inicialmente, que até as crianças têm que ter esse representante, é isso? Se as crianças tiverem NIF português, eu diria que sim. Mas quando é emitido o cartão de cidadão, é emitido logo com o NIF, ou não?
aos portugueses residentes no estrangeiro? Se nascerem no Reino Unido, não serão, e forem residentes fiscais em território britânico, não serão necessariamente, terão NIF português, a menos que os pais lhes inscrevam nos consulados. Mas, de facto, são sujeitos passivos. Se tiverem NIF português, a partir do momento em que são residentes fiscais no Reino Unido, em bom rigor, terão que ter um representante fiscal, até porque podem ter factos tributários. Exato, a questão é precisamente essa, é a forma que a autoridade tributária tem de comunicar com a pessoa, ou seja, é só através daquele representante. Não pode mandar um mail para casa, não pode mandar uma carta para casa, portanto, só através do representante. Exato. Não há o via CTT, por exemplo, nas empresas ou nos empresários em nome individual, que há uma comunicação direta da AT. O representante fiscal tem a obrigação de submeter obrigações declarativas. É a única obrigação que recai sobre o representante fiscal é precisamente entregar a modelo 3, ou entregar as declarações periódicas de IVA, ou entregarem modelos 22. Portanto, aquilo que eu dizia há pouco, que é o facto de realmente uma pessoa, se não tiver esse representante fiscal, a autoridade tributária, se tiver alguma ação a interpor, faz e não notifica e age na mesma, não é? Esse é um perigo, não é? É um perigo, e o contribuinte fica sem meios de defesa, sem reação, porque pode não ter o via CTT fidelizado. E de facto é a comunicação. O interface, digamos, é o representante fiscal. Paulo, tem a noção dos problemas que estão a existir neste momento no Reino Unido relativamente a esta matéria, das dificuldades para os portugueses realmente acederem a este processo e tratarem deste assunto? Sim, aliás, também a nossa urgência em obtermos uma resposta da parte do Reino Unido tem precisamente a ver com o facto de repente, e não obstante ter sido publicado no final do ano o despacho e que foi noticiado publicamente, o posto consular no Reino Unido, em Londres e em Manchester, terem esta informação, mas a verdade é que ela passou despercebida e de repente surgiu este problema porque estamos a 3 meses do final do período de transição para que os portugueses eventualmente possam fazer a nomeação do seu representante fiscal. Portanto, nós neste momento estamos a 2 meses e meio do período de transição. E, portanto, se chegar ao período de transição e não houver um representante fiscal, isso implicaria, eventualmente, coimas, que são coimas pesadas, vão de 65 euros a 7.500 euros, e isto levanta muitas dificuldades, até porque, como acontece sempre relativamente aos portugueses residentes nos estrangeiros, estejam eles em que parte do mundo estiverem, muitas vezes não têm a mesma facilidade para designar pessoas da sua confiança, ou então têm que recorrer a serviços, a gabinetes de advogados ou outras pessoas, quaisquer que possam fazer de seu representante e tratar de todos os seus assuntos fiscais. O que, por sua vez, também consubstancia uma diferenciação, porque os que fazem parte da União Europeia, os que fazem parte do Espaço Económico Europeu, não estão sujeitos a estes encargos, portanto, não têm despesas, enquanto que os cidadãos dos países terceiros terão, eventualmente, que suportar também estas despesas. Por um lado, é a questão da facilidade. Quem tem a Caixa Postal Única e o Serviço de Notificações Fiscais Digital tem a vida facilitada, porque faz a comunicação com a autoridade tributária através do computador, através dos e-mails que recebe, das notificações que recebe, enquanto que as outras pessoas têm todos estes constrangimentos. As outras pessoas, refiro aos que residem em países terceiros, que têm este tipo de constrangimentos porque têm mais trabalho e têm mais custos. Portanto, além do mais, nós vivemos verdadeiramente na era digital. Agora, em termos europeus, um dos grandes vetores da orientação da transformação da União Europeia é a transformação digital. Pelo que a questão do representante fiscal, também por esta via, é um instrumento anacrónico de relacionamento entre a autoridade tributária portuguesa e os seus cidadãos residentes no estrangeiro. Certamente. Portanto, nós achamos que para eliminar estas discriminações não faz nenhum sentido
que continua a haver a designação do representante fiscal e o Governo, felizmente, já respondeu prontamente com a sua disponibilidade para, até ao final do ano, poder alterar a caixa fiscal eletrónica, digital, de forma a permitir a todos os cidadãos, sem distinção, poderem ser notificados para efeitos fiscais por via digital. Teresa, se um português residente no estrangeiro, fora da União Europeia, seja no Reino Unido ou em países terceiros, se dirigir a si para nomear um representante fiscal, quais são os passos que é preciso dar? Ora, lá está. O primeiro passo seria, de facto, confirmarmos desde logo, e deixo aqui este repto, porque é uma questão preliminar que eu acho que é importante que os portugueses que nos ouvem pelo mundo fora tenham presente. É importante garantirem que as autoridades portuguesas têm informação atualizada sobre a sua atual residência, e daí a importância de que o cartão do cidadão tenha essa morada atualizada. Subsequentemente, quando se trata então de nomear o representante fiscal, e o Dr. João Antunes já aqui antecipou, podem fazê-lo nomeadamente através de uma declaração de alterações. Portanto, estamos a falar de poder ser um processo feito eletronicamente pelo portal das finanças, em que cada pessoa irá indicar o nome e a identificação de quem nomeia como representante, conjuntamente com uma declaração do representante e como aceita expressamente essa nomeação. Existe a possibilidade, se for difícil para a pessoa levar a cabo este processo por via do portal das finanças, pode pedir a alguém, ou até ao próprio representante em Portugal, que leve a cabo esse processo por si, porque estando alguém em Portugal tem facilidade, por exemplo, de fazer um agendamento junto à autoridade tributária e ir diretamente reunir e poder fazer esse registro. Mas nesse caso precisa de uma procuração, pelo menos, não? O que torna o processo ainda um pouco mais burocrático, porque o representante, se for o próprio representante a fazer o processo, precisará de uma procuração do seu representado. Se for, por exemplo, um advogado a agir a nome de ambas as partes, necessitaria não só de uma procuração do próprio representante, que é imigrante, como do próprio representante também, para lhe permitir ao advogado confirmar perante a autoridade tributária que o representante aceita essa nomeação. E à partida, através do portal das finanças, isto funciona, é acessível, é intuitivo? Qual é que é a sua experiência? É acessível. Se é intuitivo, diria que pode ser ou pode não ser, consoante as pessoas estejam mais ou menos familiarizadas. Pode ser através de uma declaração de alterações. Isto também hoje em dia há a funcionalidade do e-balcão, onde, da minha experiência, e sendo totalmente honesta, pode correr muito bem, porque há técnicos tributários que ajudam e dão instruções muito precisas para ajudar as pessoas. Outras vezes as instruções podem não ser assim tão claras, mas eu diria que até na onda do que o deputado Paulo Pico estava aqui a indicar, estando nós numa era digital, eu creio que o portal das finanças é de facto a primeira alternativa e aquela que, apesar de tudo, se revelará mais rápida para permitir às pessoas cumprirem com esta obrigação. A possibilidade de se avançar aqui, como já acontece para o caso da União Europeia, com este portal, portanto, digital, ou seja, no fundo, com o endereço eletrónico que a pessoa fornece e passa a receber todas as notificações da administração pública nesse endereço, é também, do seu ponto de vista, a melhor solução? Eu acho que era a melhor solução, de facto. Aliás, Rosário, até deixo aqui uma nota de que, em relação a outras matérias que envolvem mesmo o pagamento de impostos, Portugal já foi várias vezes condenado no Tribunal de Justiça da União Europeia por discriminar não só entre quem reside em Portugal e reside na União Europeia, mas inclusivamente por discriminar pessoas que residem fora da União Europeia. E, portanto, eu acho, de facto, acho que é muito boa esta flexibilidade que o Ministério das Finanças e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais apresentam para alterar a lei, porque se esta questão se avolumar, isto podia dar asa a mais questões e a mais processos junto da União Europeia, que serão naturalmente de evitar por parte do Estado português. Porque, do seu ponto de vista, o que existe já neste momento, portanto, temos o sistema de notificações eletrónicas, ele está a funcionar? Ele está a funcionar, exatamente. É um processo que até foi facilitado nos últimos anos, é importante que o refiramos. Portanto, hoje em dia a pessoa que queira ter uma caixa postal eletrónica procura o site via ctt.pt. O registro é tão simples como criar uma conta de e-mail no Gmail ou no Yahoo ou noutra conta qualquer, e inclusivamente hoje há uma comunicação automática entre o via CTT e o portal das finanças para que esses dados sejam automaticamente inseridos no registro de cada pessoa no portal das finanças. Antigamente a pessoa tinha que se registrar no via CTT e depois ir ao portal das finanças e indicar que já tinha feito o registro. Hoje em dia já estamos um passo mais à frente, portanto eu acho que todos os nossos cidadãos que residem fora da União Europeia veriam com bons olhos essa facilidade, porque aí
não há intermediários, há uma relação direta entre a autoridade tributária e os portugueses e outras pessoas que por algum motivo tenham um NIF em Portugal e que cá possam ter factos tributários. É uma relação direta entre a AT e essas pessoas sem necessidade de intermediários, que à parte dos custos podem introduzir aqui também uma questão de risco na relação, nomeadamente por poder haver aqui alguma falha nessas notificações ao próprio contribuinte. Exato. Além de mais, é preciso realmente ter muita confiança também com quem se nomeia. Que conselhos é que daria, Dr. João? Ao nível quem tem uma atividade empresarial e que não seja um mero imigrante, que poderá eventualmente ter uma venda de uma casa ou uma renda, mas quem efetivamente tiver uma atividade empresarial, seja cidadão português ou cidadão britânico, o que eu aconselho é nomear uma pessoa da sua confiança. E portanto... Se não conhecer ninguém, tem que ser o contabilista ou o advogado que encontra aqui, não é? Exatamente. Mas se bem que aqui já foi falado, hoje em dia o contribuinte no Reino Unido pode acompanhar os seus factos tributários através do Portal das Finanças. Mesmo no Portal das Finanças há funcionalidades das infrações fiscais, das notificações. Portanto, atualmente, eu estou de acordo com tudo o que aqui foi dito, não faz muito sentido esta necessidade antiga, anacrónica, esta obrigatoriedade que está na Lei Geral Tributária. Eu, por acaso, tenho aqui comigo um documento da Autoridade Tributária que foi lançado por causa precisamente desta questão do Reino Unido, em que se refere que o modo de efetuar a designação do representante fiscal. E aqui se diz que no Portal das Finanças o contribuinte singular não residente pode efetuar a nomeação do seu representante através do Portal das Finanças, acedendo a serviços, dados cadastrais, representante, entregar nomeação e selecionar a opção IRS ou IVA e IRS e exercer, portanto, a atividade em território português. Aqui tem todos os passos tem todos os passos. Mas podemos fazer a analogia. Imaginemos um cidadão espanhol que não precisa de representante fiscal e um cidadão, um residente fiscal no Reino Unido que precisa de representante fiscal. Qual é que é a diferença? A diferença é que o espanhol pode submeter as suas sessões periódicas de IVA, se tiver operações tributáveis em Portugal, pode submeter o seu modelo 3, ele próprio, no Portal das Finanças. Se for um cidadão dos Estados Unidos, ou um cidadão brasileiro ou britânico, é esse representante fiscal que vai fazer isso. Esta é a diferença. Claro. Mas o próprio também pode fazer. E, de facto, concordo com tudo o que aqui foi dito, não faz sentido na era digital. E, de facto, o nosso Portal das Finanças está bastante avançado, tem praticamente todos os atos tributários. Consegue-se garantir a segurança de que, efetivamente, o diálogo é feito entre quem é suposto ser feito? Pela nossa experiência na Ordem, é que há contribuintes que são laxistas, que são preguiçosos. E aí ter alguém da sua confiança que lhe possa assegurar a entrega da modelo 3, ou se vendeu uma casa em Portugal, ou sem rendimentos perdiais em Portugal. Mas isso poderá continuar a fazer, também nada impede, não é? Exatamente. Agora, a questão que se coloca do anacronismo é a obrigação legal de nomear uma pessoa. Porque no futuro, havendo esta morada única digital, a pessoa pode na mesma continuar a ter o seu contabilista em Portugal, a ter o seu advogado que trata desse assunto, fiscal, não é? Um não residente espanhol pode, se quiser, nomear um representante fiscal. Muito bem. Pode fazê-lo. Paulo Pisco, face a esta situação, e eu volto a insistir um bocadinho no caso, o Reino Unido, quais são as perspectivas que existem para que este processo decorra com normalidade, até porque bem sabemos que o próprio consulado tem também outras dificuldades nesta altura, mesmo com o cartão de cidadão e com todo o processo resultante do Brexit? Eu acho que a boa notícia relativamente aos portugueses residentes do Reino Unido, que se viram agora confrontados com esta situação, é o facto de a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais ter demonstrado abertura para prolongar o prazo limite que estava previsto até 30 de junho, eventualmente por mais 6 meses, ou seja, levar o prazo para a possibilidade, porque se trata de uma opção de nomeação do representante fiscal até ao final do ano, o que já deixa uma margem bastante confortável para que os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido possam exercer a sua opção de ou nomear um representante fiscal ou então passar a beneficiar, se entretanto até final do ano o sistema de notificações eletrónicas e a Caixa Postal Fiscal Única ficar já concretizado,
poder, eventualmente, já até a final do ano, poder beneficiar da mesma facilidade que beneficiam todos os cidadãos portugueses que residem no espaço da União Europeia, em qualquer Estado-membro da União Europeia ou em qualquer Estado-membro do Espaço Económico Europeu, que é composto pela Noruega, pelo Liechtenstein e pela Islândia. E, portanto, aqui vai ao encontro daquilo que nós pedíamos, que era que houvesse uma harmonização, facilitando e acabando com a discriminação relativamente aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, independentemente de onde eles estejam. Muito bem. Teresa, um último conselho para quem tem que fazer este procedimento de nomear o representante fiscal, enfim, algum alerta para os passos que tem de seguir e os requisitos também, não é? Eu aproveitaria para reiterar algo que disse há pouco. Eu sugeria que fosse uma oportunidade para os nossos imigrantes confirmarem que têm morada atualizada junto às autoridades portuguesas, porque não o terem pode acarretar consequências fiscais mais penalizadoras do que simplesmente não nomear um representante fiscal. E essa confirmação podem fazer através do portal ou no consulado? No próprio portal das finanças. Certo. Acedem, procuram uma opção que se chama Dados Gerais e terão lá o nome e a sua morada, aquilo que será a sua morada atual e, portanto, por aí conseguem confirmar se estão devidamente registados no país onde residem no momento ou se continuam com morada em Portugal, caso em que então convém imediatamente atualizarem essa morada e seguidamente fazerem a nomeação do representante fiscal. Para esse efeito, acho que de facto podem socorrer-se da informação que a autoridade tributária tem disponibilizado, que é clara. Esperemos que venham a ter mais tempo para o poder fazer, porque apesar de tudo a transformação digital leva algum tempo e mesmo neste período não tem sido fácil sempre que a autoridade tributária tenha conseguido dar resposta por via digital aos pedidos dos contribuintes, mas creio que o essencial é seguirem as instruções da autoridade tributária, procurarem uma pessoa de confiança. Aqui estou perfeitamente de acordo com aquilo que também foi aqui dito, é importante uma pessoa de confiança para ser nomeada como representante fiscal e, naturalmente... Mas precisam de um documento, ajuda... não é, Teresa? Precisam de um documento dessa pessoa a atestar... Exatamente. Esse documento depois é pedido lá no portal também, é isso? Ou podem mesmo ou criar esse documento, ou seja, não há aqui uma minuta. O que se diz é que a própria declaração de alterações, e portanto seguir esse caminho que a Rosário mencionou há pouco, vai fazê-lo chegar a uma declaração pré-preenchida e com campos que basta preencher como se fosse a declaração de IRS também. O representante fiscal pode eventualmente ter que preparar uma declaração, mas o conteúdo da declaração é, no fundo, uma confirmação que aceita a nomeação, portanto não é uma minuta complicada, é uma identificação e uma aceitação expressa dessa nomeação. Muito bem. E assim se evitam alguns problemas, não é? Porque, caso contrário, a autoridade tributária pode mesmo, sem notificar, tomar algum procedimento, não é? Pode haver passagem de prazos, nomeadamente aos esquecimentos de declarações fiscais, o modelo 3, nestes exemplos que eu já aqui referi, que é o que sobretudo se aplica aos portugueses que estão imigrados, que é a venda de um imóvel situado em Portugal, algum rendimento predial, já para não irmos a quem tenha mesmo a atividade comercial em Portugal. Exato. Mas é importante sublinhar, e já foi aqui dito, quando se imigra, e se sabe que se vai ficar imigrado, a primeira coisa a fazer é alterar a morada fiscal no cartão do cidadão, até porque parece-me que funciona bem a partir do momento em que no registro e notariado se altera a morada fiscal, depois é comunicado às finanças que aquele contribuinte é um não residente fiscal em Portugal. Isso está a funcionar, está limada essa comunicação. Parece-me que o feedback que temos é bom e isso é muito importante. Nós na Ordem temos casos de muitas dores de cabeça porque ao não fazer isso, o contribuinte continua como residente fiscal em Portugal e todos os rendimentos obtidos no estrangeiro são atraídos para Portugal. E portanto recebem notificações, mas já paguei imposto no país onde estou imigrado. Isso resolve-se fazendo a alteração da morada fiscal com efeitos retroativos, comprovando que eu paguei imposto no país
tendo declarações do consulado que eu sou residente fiscal há mais de 183 dias nesse país, mas dá muita dor de cabeça e dá contas penhoradas. Muito bem, e para evitar todas essas dores de cabeça, então já sabe, é atualizar a morada no cartão de cidadão e depois nomear o seu representante fiscal através do portal das finanças. É assim para já que o caminho tem que ser seguido. Depois, até ao final do ano, segundo a indicação dada pelo Governo, poderá efetivamente avançar esta morada única digital. Está tudo dito, regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.